No Cabeça para Cima de hoje, nós vamos debater a pós-modernidade. E não apenas a pós-modernidade, mas como fica a igreja nesse contexto. E a maioria de nós pergunta, ué, o que é pós-modernidade? A verdade é que nós vivemos nela sem necessariamente perceber. E quais são os desafios, então, que a igreja tem? De não se contaminar e, de fato, continuar cumprindo o ID em meio a tudo isso. Você vai precisar ficar ligado com a gente, pois é, para entender o assunto e tomar uma posição e fazer a diferença, como é o meu papel, como é o teu papel, como é o nosso papel. Então a gente vai ao informativo e volta já já com o debate. As coisas mudaram em todos os segmentos da sociedade de modo muito rápido nos últimos anos. A era digital, com os seus minúsculos chips, substituiu as grandes válvulas dos transmissores de rádio e televisão. Até mesmo os códigos de barras já estão ficando ultrapassados em diversos países. A vida cristã possui características e objetivos comuns em todos os momentos da história. Porém, é possível afirmar que cada momento histórico apresenta desafios próprios para o cristianismo. O tempo pós-moderno revela a condição histórica em que vivemos. É um momento que segue o período moderno. A relação entre um fato histórico e outro não é apenas temporal, mas também conceitual e cultural, e vem rompendo com aspectos do modo de pensar, viver e se organizar, próprio da modernidade. Vem conosco para debater e nos esclarecer, tá todo mundo, falando em pós-modernidade, o que é modernidade? De repente, como conceito, todos já ouvimos falar, acho que a gente até tem uma associação, provavelmente, com a palavra modernidade, muito ligada à arquitetura, à pintura, né? A Semana de Arte Moderna, a famosa, né? Como isso influenciou, sem dúvida, também a literatura, a moda, mas a verdade é que não influenciou só isso, influenciou a filosofia, como a gente vive, como a gente pensa. E à medida que a gente for conversando aqui, você vai poder identificar e dizer, nossa, eu nunca tinha entendido isso. Só que hoje nós já estamos na pós-modernidade, um momento já diferente. Então vamos tentar entender os dois, de repente, e sobretudo ver qual é o papel, o nosso papel como igreja, nesse contexto. Conosco hoje, Felipe Heidrich, que é escritor, teólogo e pastor na Igreja Batista Central da Barra da Tijuca. Pastor Felipe, muito bom tê-lo aqui, bem-vindo. Obrigado, Rebeca. É uma alegria muito grande estar aqui participando do Cabeça e num tema que é tão relevante porque nós vivemos nele, estamos inseridos nele, não tem como fugir, não é um tema que diz, não, isso aqui não bate lá em casa. Toda vez que eu ouço a minha avó falando algo assim, não, isso é moderno demais para mim, ela está dizendo, isso é pós-moderno. Então nós estamos justamente nesse meio e a igreja está inserida nele. Como continuar? Como cumprir a nossa missão. Esse aqui é o desafio, né? Também conosco o Nerval Soares, que é pastor da Igreja Evangélica Congregacional de Campo Grandense. Campo Grandense. Não é de Campo Grande não, tá? Campo Grandense. Bem-vindo, pastor Nerval, muito bom tê-lo também aqui. Eu agradeço o convite, Rebeca, é bom estar aqui no Cabeça para Cima. E, como disse o pastor Felipe, é um assunto palpitante, a igreja está no mundo pós-moderno, então quer queiramos, quer não, precisamos enfrentar essa questão. Verdade. E ver também como não sermos... Eu acho que a palavra influenciado não tem como nem usar, porque seremos influenciados, mas como não ser, pelo menos, contaminados, completamente levados e termos, né, a forma de construir alguma proteção e no sentido de ser sal, de ser luz. E para completar nosso trio hoje, a alegria de receber o Joey Vasconcelos, que é pastor e é também cantor. Vai participar do debate e vai cantar para a gente também. Muito bom tê-lo aqui, pastor Joey, bem-vindo. Obrigado, Rebeca, obrigado, me sinto honrado. O tema é muito bom, não só quero tentar de alguma maneira ajudar, como também aprender. Todos nós vamos aprender, tenho certeza. Porque eu acho que é de extrema importância você saber o seu papel. Com certeza. A função, tudo que Deus nos permite, nos concede, tem sido realmente uma oportunidade para influenciarmos. Você está dizendo sobre influenciar ou ser influenciado. Nós temos, em todo momento, de alguma forma, ou somos influenciados... Essa dinâmica, ela está em curso, é verdade. Exatamente, acontece. Ou somos influenciados ou estamos influenciando. Então, influenciar com tudo que Deus nos confiou é o que nós realmente sempre queremos. E essa pós-modernidade, a igreja, nesse contexto aí, nós precisamos aprender um pouco mais, esclarecer tudo isso para
para realmente agirmos aí de uma maneira mais eficaz. Tá certo. Vamos lá, eu acho que a gente tem que começar tentando conceituar, então, porque de alguma forma, há quem pense, eu achava também um pouquinho mais, embora que não é completamente antagônico, mas eu achava assim que a pós-modernidade era meio que uma continuação da modernidade, mas na verdade ela está cheia de posicionamentos antagônicos e contrários. Como é que a gente faria? A gente conceituaria primeiro a modernidade para depois tentar explicar o que é pós-modernidade e como é que isso influencia a vida da gente? Eu acho que seria interessante, porque a modernidade, ela segue depois do iluminismo, onde o foco era o eu. Né? O ser humano se descobriu como o centro do universo. E aí ele viu que não dava certo. E é incrível como a Terra e o tempo é cíclico, né? Como diria Salomão, não há nada novo, tudo se repete. E as águas continuam correndo para o mar. A própria ciência faz uma afirmação para depois falar, não é nada daquilo. Disso. Não, gordura faz mal, não. Gordura faz bem, não. Gordura faz mal, não. Manteiga faz mal, não. Manteiga faz bem, não coma margarina. É isso aí. Exatamente isso. E nós estamos nisso. Então, com o iluminismo, que o foco era eu, a modernidade veio, não, Carl Jung. Nós somos o coletivo, nós estamos aqui para viver em sociedade. Aí o ser humano não consegue. Ele volta para o seu umbigo novamente. E a pós-modernidade desperta nele talvez um âmbito místico no sentido de achar que se existe um Criador e o universo ele é maior do que tudo isso, por que será que não está dentro de mim? Eu não sou o meu próprio Deus. É um iluminismo espiritualizado. Mistificado. Mistificado. Eu, em poucas palavras, conseguiria definir essas 3 etapas da evolução humana, se a gente pode dizer isso. E tudo que nós vivemos hoje, em todas as tecnologias, tudo isso faz parte do ser humano tentando chegar até Deus e dizer, eu sou o Criador. Entendi. Isso. Bem, com o iluminismo, o antropocentrismo, né? Exatamente. Como o Felipe disse. Gente, vamos com calma. Só um minutinho aqui. Quando a gente fala do iluminismo e fala do modernismo, gente, nós estamos falando de processos de séculos. O iluminismo, né, era coisa da época lá do Lutero, assim. Exatamente. Entendeu? 1500, lá da Idade Média, né? Isso. A gente sabe a Renascença, depois o iluminismo. Então a gente vê que não são coisas que mudam assim no estalar de dedos. Porque quando a gente ouve essa palavra moderna, quando a gente fala moderno, a gente pensa em algo assim, do momento, algo que é vanguarda, algo que é para frente, algo que... Mas, na verdade, o modernismo já é uma coisa antiga. Vitrola é moderno. Isso. No modernismo. Telefone era moderno. Telefone lá de Graham Bell é moderno no modernismo. Entendi. Hoje em dia, microchip é pós-moderno. É porque a história demorou demais para ir evoluindo. E, de repente, do nada... As coisas começaram a ir muito rápido. Daí o senhor orientou com o antropocentrismo. Explica um pouco melhor para a gente. O homem achando-se. O antropos, né? No centro. Tudo gravitava em torno do próprio homem. Depois, com toda essa evolução, aí veio um processo de modernismo e que desembocou no que nós estamos vivendo hoje, que é o pós-modernismo. Alguma coisa que talvez a própria palavra ser contemporâneo nem caiba mais, né? Porque tempos atrás, não, isso é contemporâneo. O que é contemporâneo? É aquilo que está dentro de um determinado tempo e espaço, aquilo que hoje a gente vivencia, experimenta. Daqui a pouco vai deixar de ser contemporâneo. O mundo evoluiu muito rápido, ainda que tenha durado séculos, mas se nós olharmos para talvez os últimos 50 anos, o mundo evoluiu nesses últimos 50 anos muito mais do que talvez em todo o tempo anterior. Verdade. Não é mesmo? Então, estamos vivendo E a hoje tendência para essa mudança, para esse ciclo de mudanças novamente se formar, tende a encurtar, parece, não é verdade? Aquilo que demorava 50 passou a durar 20, que passou a durar 10, que daqui a pouco está durando 5, está durando 3, quer dizer, a quantidade de informação, né? E a gente sabe que, claro, ninguém pode captar tudo isso, mas até mesmo essa não captação meio que afeta a nossa forma, a nossa impotência diante das coisas do universo, a gente finda sendo influenciado na forma que a gente se vê. Gosto no modernismo e essa objetividade da verdade. Eu gosto dessa
dessa característica do modernismo. E parece que no pós-moderno, a coisa tende a se complicar um pouquinho mais até nos encontrarmos. Então, isso é interessante. E aí a gente se debate um pouco entre alguns pontos. Mas essa questão, vamos até começar, a gente tem uns minutinhos nesse bloco, que era uma característica do modernismo, e a gente sabe que hoje tudo se relativizou. O que significa, gente, essa palavra que o pastor, da objetividade da verdade? Tipo assim, o que é verdade é, o que não é, não é. Era tipo assim, preto no branco, as coisas eram Direto mais no claras, assunto, entendeu? E com o passar do tempo, a gente sabe que, fala assim, olha, bem, não é bem assim, depende. E a gente vê que as coisas começaram a ser relativizadas, que é uma característica franca da pós-modernidade. Como é que se traduz para o nosso telespectador? Vamos tentar sair um pouco do âmbito filosófico e vir para um âmbito um pouco mais prático. Como é que isso se traduz no dia a dia? No comportamento da pessoa, na postura moral, na postura ética das pessoas? Como é que essa coisa de dizer, olha, não é bem assim, isso pode, isso não pode, ou é verdade, ou está certo e está errado. Porque uma das características do início do século passado era isso, a ciência chegava, não, é assim, ou a ética chegava, não, é assim, e hoje já não é mais assim. A característica da filosofia, quando ela tenta definir alguma coisa, ela diz o que é, o que não é, não é. Ela define simplesmente assim. Hoje em dia nós temos uma oportunidade de estragar o ser humano. Questionamento de tudo isso. De estragar em todas as áreas, porque você tirou a moral e a ética. A partir do momento que tudo se torna relativo, nada pode ser moral e nada pode ser ético. Então, a verdade absoluta não existe ruim. mais. Então, se eu disser, isso aqui é uma mesa, você pode dizer, não, eu não entendo que isso é uma mesa. Isso te influencia na questão física, isso te influencia na questão biológica, isso te influencia na questão espiritual. Total. Totalmente. Porque, área emocional, moral, tudo. Porque a partir do momento que você não tem uma base para fincar o seu pé e dizer no que você acredita, você fica flutuando entre versões diferentes de um e de outro e, na realidade, você termina a sua vida sem saber o que é. Isso, dentro da Bíblia, cria o que nós chamamos de sofisma. O que é um sofisma? Quando você pega duas verdades, mistura essas duas verdades para montar uma mentira. Isso é uma estratégia que Satanás usa na pós-modernidade, já que tudo é relativo. Um exemplo de um sofisma é cavalo tem pata. Pata. Uhum. Pato, o feminino de pato, é pata. Então, cavalo e pata e pato é a mesma coisa. Logo, o cavalo é um pato. Duas verdades para formar uma mentira de uma forma bem simples, bem simplória. Isso entra na nossa vida, isso entra na nossa moral, isso entra na nossa sociedade, isso entra na nossa igreja. Então, por exemplo, os conceitos que a gente tem, que são os pilares da nossa fé, da nossa família, das leis que constroem a sociedade, de alguma forma, estão sendo colocados em xeque. Totalmente. Totalmente. A partir do momento que você não tem o que é certo e o que é errado, a Bíblia é obsoleta. Porque a Bíblia, em momento nenhum, ela deixa em dúvida alguma coisa. Pelo contrário, gostando você ou não, ela deixa bem claro o que ela pensa, o que é e o que não é. Você está começando a entender em casa, então, o que é modernidade e o que é pós-modernidade. Engraçado que, com todos os defeitos, o Joe, eu concordo com ele, essa objetividade, essa certeza da verdade, era uma característica interessante da modernidade e que a pós-modernidade tomou uma posição oposta, não é verdade? Mas, ao mesmo tempo, e como é que isso influenciou e como é que isso chegou até a tua casa? E aí entra aquilo que o pastor Felipe falou no início do programa. Não, isso na minha casa não entra. Não entra, já está através da televisão, já está através da forma que a questão da autoridade é trabalhada na sala de aula do teu filho, como é que ele vê. Quer dizer, é uma influência que está, ela é horizontal, ela está em todo lugar, é impressionante. Então, como é que nós vamos lidar com isso, pessoalmente, na criação dos nossos filhos, e como a gente conduz, porque a Bíblia
essa não muda. Agora, lembrem que as coisas são cíclicas. A gente vai ao intervalo, tem que ir, a gente volta debatendo outras características para a gente continuar a entender e depois, no último bloco, a gente vai tentar direcionar como é que a igreja vai se posicionar em meio, como é que ela deve se posicionar. E quando a gente fala igreja, gente, não é aquele prédio, a instituição ou apenas seus líderes e pastores. Quando eu falo igreja, eu digo nós, porque a igreja somos nós, sou eu e você, o corpo de Cristo. A gente volta já.